Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais uma aula da disciplina de tópicos, né? Enquanto a gente está estudando aí os conceitos de programação em Python, que são necessários aprender para que a gente possa desenvolver a parte de análise de dados lá no final da disciplina. Então, na aula de hoje a gente vai estudar sobre as estruturas de repetição em Python, certo? As estruturas de repetição que são utilizadas são as mesmas que vocês já aprenderam em outras linguagens, principalmente em Java, né, que é a linguagem que vocês estudam. Alguns estudam outras linguagens por fora, mas a gente vai trabalhar com a estrutura do while, né, que é o laçozinho de repetição, e o for, certo? O que muda é a sintaxe de escrita, né, assim como a gente já viu em exemplos nas aulas anteriores. A sintaxe do Python é um pouco diferente da do Java, é um pouco mais simples, né? Mas aí por vocês estarem acostumados já a programar em Java, acaba que você comete alguns erros no começo, né? Você vai se habituando à sintaxe da nova linguagem. Então, a primeira estruturazinha que a gente vai ver é a estrutura de repetição while, certo? Então, como que funciona o while, a estrutura de repetição? Ele vai ter uma condição específica e ele vai ficar executando dentro de um laço, né, n vezes, até que essa estrutura essa condição que foi colocada não seja mais válida, né? Enquanto a condição for verdadeira, ele vai ficar executando. Quando essa condição passar a ser falsa, ele vai parar de executar, certo? Então aí tem o nosso primeiro exemplo. Eu criei uma variável aí, senha válida. Essa senha válida é uma variável de que tipo? Se eu colocasse aqui embaixo para imprimir o tipo dessa variável, qual seria o tipo exibido? Ela seria uma string, né? Porque a gente está passando aqui para ela caracteres. Então, lembrando, lá no Python você não precisa definir o tipo das variáveis, né? Basta que você faça a atribuição de valores. Então, criei uma variável chamada senha válida, coloquei essa senha válida como sendo 1, 2, 3, 4, e outra variável chamada senha digitada, que vai receber vazio, né? Vai receber nenhum valor, é apenas uma string. Então, enquanto senha digitada for diferente de senha válida, essa é a nossa condição de repetição, certo? Enquanto a senha que o usuário digitou for diferente da senha válida, que é 1, 2, 3, 4, então ele vai ficar imprimindo senha inválida e pedir para o usuário digitar novamente a senha, certo? Então eu coloquei apenas o input aqui, poderia ter colocado um print aqui. Digite a senha novamente, né? Então o que ele vai ficar fazendo é isso aqui. Sempre que o usuário digitar uma senha e essa senha for incorreta, ele vai pedir para o usuário digitar a senha novamente. Quando o usuário digitar a senha válida, que é igual a 1, 2, 3, 4, ele vai imprimir acesso autorizado, certo? Então, vamos executar aqui para ver ele funcionando, como é que acontece, né? A execução agora vai sair um pouco diferente disso aqui, porque eu coloquei esse digite a senha novamente, certo? Então, deixa ele executar aí. Então tá aí, digite a senha novamente, né? Porque eu já coloquei aqui, eu poderia ter colocado uma mensagem anteriormente para ele digitar a senha pela primeira vez. Então vou botar aqui 1, 2, 3. Ele imprimiu senha inválida, digite a senha novamente. 1, 3, 4. Senha inválida, digite a senha novamente. 1, 2, 3, 4. Tá aí, acesso autorizado. Então, a estrutura de repetição, como vocês já estudaram também em outras linguagens, né? O que é que ela permite que a gente faça? Que a gente fique executando um loop, né? Um laço, n vezes, quantas vezes forem necessárias, até que uma determinada condição deixe de ser aceita ou até que uma condição seja aceita, né? Seja válida, para que a gente possa parar de executar essa estrutura de repetição. Então a gente viu o primeiro exemplo de uso do while, né? O primeiro exemplo é esse aqui, onde a gente coloca a condição aqui em cima, para ele verificar toda vez que ele for executar o laço, certo? Essa é a maneira mais tradicional. A segunda forma da gente utilizar o while é utilizando o comando break, certo? Para sair da estrutura de repetição. Tem dois comandos
de fluxo aí que são muito utilizados, que é o break e o continue, certo? Então, com o break você vai parar e vai sair da estrutura de repetição. Com o continue, quando ele chegar na linha em que está o comando continue, ele vai executar uma nova interação no laço. Ele não vai executar mais o que tiver para baixo daquela linha. Ele já vai voltar para o laço novamente e iniciar novamente o laço. Então vamos ver aqui como que funciona o comando break. Então coloquei aqui minha variável senha válida, 1, 2, 3, 4, certo? Mesma coisa da anterior. E aí a diferença está aqui no while. Então ao invés de colocar para ele verificar aqui a condição de parada da estrutura de repetição, né? Até quando ele vai ficar executando, aqui eu coloquei apenas o while true. Então aqui ele vai ficar executando indefinidamente. Nesse caso, dentro da estrutura de repetição, eu tenho que colocar uma condição de parada, porque senão ele não vai sair daqui nunca, certo? Então se eu coloco assim, while true, então eu estou dizendo que ele vai ficar executando aqui indefinidamente, certo? Vai ficar no loop infinito, até que aqui dentro eu defina alguma condição de parada específica para que ele saia dessa estrutura de repetição, certo? Então você pode fazer dessa forma também, só que você tem que definir dentro da estrutura de repetição qual vai ser a condição de parada. E aí exige um cuidado maior para que você não deixe que seu programa fique no loop infinito, né? Não saia desse laço aqui, certo? Então, mesma coisa, print, digite sua senha, aí ele vai pegar a senha que o usuário digitou e vai verificar. Se senha digitada for igual a senha válida, certo? Ele vai imprimir acesso autorizado e eu vou dar um break, certo? E aí, nesse caso, quando eu der o break, ele vai sair dessa estrutura de repetição. Se a senha digitada for diferente da senha válida, ele não vai entrar aqui, ele vai cair aqui nesse print, senha inválida, e vai voltar lá para cima para o nosso while. Então, while true, aí vai vir, digite sua senha, vai capturar a senha digitada pelo usuário, vai verificar se é igual à senha válida. Se for, cai aqui no acesso autorizado e dá o break. Se não for, vem aqui para senha inválida novamente, volta lá para cima. Então, outra coisa, né, que a gente já viu no Python, a gente não faz aquele uso tradicional de chaves. A gente coloca 2 pontos no final das linhas que tem um bloco de instrução e tem que tomar cuidado com a indentação, né, que é você organizar o código dessa forma aqui, colocar o que está dentro de cada parte de bloco à frente, né, para que ele identifique isso. Então, se você não fizer dessa forma, vai dar erro. Então, após chegar aqui em senha inválida, né? Se ele voltar para cá, ele vai lá para o while true. Então ele vai ficar apenas executando isso aqui. Se eu quiser saber se o programa encerrou mesmo corretamente, eu posso colocar aqui um print programa encerrado. Então vamos executar aqui novamente esse programinha para a gente ver. Então tá aí, digite sua senha, 1, 2, 3, senha inválida, digite sua senha, 1, 2, 4, senha inválida, digite sua senha, vou botar aqui 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4. Então, acesso autorizado, programa encerrado, certo? Entenderam aí como que funciona a estrutura de repetição while? Semelhante ao que vocês já tinham estudado em outras linguagens, né? Apenas cuidado aí com a parte da sintaxe do Python, certo? A estrutura de repetição for, né? O for é o que eu prefiro utilizar, é um dos que é mais utilizados aí na maioria das vezes. Ele sim tem uma estruturazinha um pouquinho diferente. A lógica é a mesma, né? É uma estrutura de repetição que vai percorrer aí uma determinada quantidade de elementos, mas a forma de escrita é um pouquinho diferente, certo? Então, a estrutura de repetição for. Então, eu coloquei aqui um exemplo de somar todos os números de 0 a 100. Então, eu criei uma variável total, que é a minha variável que vai somar os elementos. E aí, o for, o que a gente passa para ele são basicamente duas variáveis, dois elementos específicos, né? Um é o comando range, né? A funçãozinha range. Então, essa função ela é quem vai determinar
os elementos que vão ser perseguidos no for, os elementos que vão ser verificados, né? Por exemplo, se fosse lá em Java, por exemplo, um vetor de elementos. Então, dentro dessa função range, é onde a gente coloca os elementos que vão ser verificados um a um dentro da nossa estrutura de repetição, certo? E dentro dela também você pode colocar a forma como vai ser feito o incremento e os limites que vão ser utilizados. Por exemplo, eu coloquei aqui de 0 a 100, mas eu poderia ter um vetor de 100 e colocar que eu queria do 10 ao 50, certo? Então, dentro do range é que eu vou definir esse intervalo de elementos que eu vou percorrer dentro da minha estrutura de repetição for, certo? Então aqui no caso eu coloquei 101. Por quê? Porque eu quero que ele percorra do 0 ao 100. Ele vai percorrer até o elemento anterior, certo? Então ele vai vir do 0 ao 100. Então for num é uma variável qualquer, é apenas o elemento de interação que ele vai utilizar para percorrer essa lista de elementos aqui, certo? Então eu poderia colocar qualquer coisa aqui, poderia colocar o i, né, que é o tradicional que a gente usa em Java, né? E ficou um i aqui. Foi em range, né? Então o que é que vai acontecer aqui? Ele vai pegar esse elemento i e vai percorrer o range aqui do 0 até o 100, certo? E aí eu estou dizendo que o total vai ser mais igual a i. O que é isso aqui? Eu estou dizendo que total vai receber total mais i, certo? Mesma coisa escrita de maneira diferente. Então posso escrever assim ou posso escrever assim, certo? E aí o que ele vai imprimir depois que ele terminar a estrutura de repetição é o valor de total, que do 0 ao 100 vai dar 5.050, certo? É uma maneirazinha simples de você percorrer todos os elementos e somar. E aí a primeira dúvida que vocês podem ter, professor, eu não preciso colocar um valor inicial aqui para o meu i? Não, você não precisa colocar. Ele é apenas o elemento que vai percorrer essa lista de elementos que você passou, certo? Então ele vai apenas interando automaticamente um a um e percorrendo a lista de elementos que você passou. Então você não precisa definir qual é o valor inicial aqui desse i. Se você quiser, você pode definir aqui dentro do range e eu vou já mostrar como você faz isso em outro exemplo, certo? Então, vou executar aqui novamente. Então tá aí, ele percorreu a estrutura de repetição, somou do 0 até o 100 todos os elementos, então ele vai pegar aqui total. Total primeiro vai ser 0, né? Ele vai pegar 0 mais 1, aí 1 mais 2, dá 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. E ele vai somando todos os elementos de 0 até 100. E aí exibe o resultado que é 5.050, certo? Então vamos para o nosso segundo exemplo aqui da estrutura de repetição for. Então o que eu estou passando aqui nesse novo exemplo? Mesma coisa, for i em range, né? Enquanto o nosso elementozinho aqui que vai executar a interação, nosso i. Dentro do range, o que é o meu range aqui agora? O meu intervalo de 7 a 15. E aí eu quero que ele imprima i, certo? Bem simples, apenas para vocês entenderem como que funciona a estrutura do for em Python. Então o que é que eu estou pedindo para ele fazer aqui? Para ele imprimir do 7 até o elemento 15, que no caso ele vai imprimir até o 14, né? Que ele imprime um elemento antes do meu limite, certo? Então aqui é a outra forma de você utilizar o range, que é definindo o limite inicial, que no caso aqui é o 7, e o limite final, que é o 15, sempre lembrando que o 15, o último elemento, ele não entra, certo? Então ele vai percorrer do elemento inicial até o último elemento menos 1, ok? Então aqui executando, ele vai imprimir do 7 até o 14, beleza? Terceiro exemplo aí de uso do for é quando a gente passa 3 argumentos, e aí nesse caso a gente define o início, o fim e a forma como vai ser feita o incremento, certo? O que é o incremento? É a forma como vai ser somado os elementos que ele vai percorrer
dentro da nossa estrutura de repetição, certo? Então aqui mesma coisa, for in range, elemento 3, que é o elemento inicial, elemento 20 é o elemento final, certo? E o número 2 é a forma como vai ser feita a interação, certo? Então ele vai começar no 3 e aí vai lá percorrer. 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11, e assim até chegar ao último elemento, menos 1, certo? Então ele vai até o último elemento, que é 20, menos 1, então ele, no caso aqui ele parou no 19. Por coincidência, foi o elemento aqui da soma, né? Da sequência da soma. Então se a gente colocasse aqui, por exemplo, 3, vamos ver em que elemento ele vai parar. Parou no 18. Por quê? Não dá mais para somar mais 3, né? Daria 21, certo? E eu estou definindo aqui que eu quero que ele pare no 20. Então ele vai parar no 20 menos 1, que no caso é o 19. Beleza? Então, continuando. Uso de três argumentos, início, fim e decremento. Semelhante ao exemplo anterior, só que agora, ao invés de somar mais 1, eu vou decrementar. Então, meu elementozinho aqui é o menos 1. Então, eu estou definindo que eu quero que ele faça o quê? Ele inicia em 7, meu elemento inicial é o 7, meu elemento final é o menos 1. Então, se meu elemento final é o menos 1, vocês já sabem que ele vai até onde? Até o 0, certo? Então, por quê? Menos 1 com menos 1, né? Menos 1, menos menos, vai dar nosso elementozinho final aí, vai ser o 0, beleza? Então, vamos lá. Iniciei aqui no 7, vou até o 0, né? Que é o meu elemento menos 1, e aí ele vai percorrer lá, vai imprimir 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí ele para, beleza? Então se a gente colocasse aqui menos 2, ele vai 7, 5, 3, 1. E aí ele parou no 1, certo? Porque ele não consegue mais decrementar, porque ele só pode ir até o 0, né? Que é esse aqui, menos 1. Beleza? Espero que tenham entendido. Se tiver ficado qualquer dúvida, postem nos comentários da aula, certo? E aí agora eu vou deixar aqui uma atividade para vocês fazerem relacionada ao conteúdo dessa aula e aí que envolve também o conteúdo das aulas anteriores, certo? Então, logo avisando, essa atividade eu quero que vocês enviem até a próxima terça-feira, que é um dia antes da nossa aula, certo? Então, o primeiro exercício. Faça um programa que calcule o retorno de um investimento financeiro, fazendo as contas mês a mês, sem usar a fórmula de juros compostos, certo? Não é para usar a fórmula de juros compostos. Então, o usuário deve informar quanto será investido por mês e qual será a taxa de juros mensal, certo? Primeira informação que vocês vão pegar é do usuário. Quanto ele vai investir todo mês. Segunda informação que vocês vão pegar do usuário. Qual será a taxa de juros mensal. O programa deve informar o saldo do investimento após um ano, ou seja, a soma de todas as aplicações que foram feitas mês a mês, considerando os juros compostos. Então, se o usuário inseriu R$ 100 todo mês, você tem que calcular o valor dos juros todo mês e aí no final exibir o resultado. Então, por exemplo, caso o usuário deseje investir R$ 100 por mês e tenha... Caso o usuário deseje investir R$ 100 por mês e tenha uma taxa de juros de 1% ao mês, o programa forneceria a seguinte saída. Saldo do investimento após um ano, R$ 1.268,25, certo? Então, isso aqui é um exemplo de cálculo de investimento de juros. Então, se você investisse R$ 100 por mês com a taxa de juros de 1% ao mês, então no final de um ano, aí, no final de 12 meses, você teria 1.268. Então, seu dinheiro teria rendido R$ 68,25, certo? Vocês vão usar uma estrutura de repetição para fazer esse cálculo, né? Então vocês vão percorrer aí os 12 meses, fazer a conta e imprimir o resultado. Segundo exercício. Faça um programa para listar todos os divisores de um número e dizer se o número é primo ou não, né? Então, não precisa dizer se ele não for primo,
Quando que o número é primo? Quando ele é divisível apenas por um e por ele mesmo, né? Então, programinha bem simples, provavelmente vocês já fizeram isso aqui em Java, né? Um exemplozinho clássico. Então, listar todos os divisores, por exemplo, se eu digitar o número 87, aí você vai listar todos os divisores de 87 e me dizer no final se ele é primo ou não, certo? Faça um programa que gere as combinações de jogos de um campeonato que tem 5 times. Então cada time joga 2 partidas com seu adversário, é como se fosse um jogo na casa do adversário, um jogo na casa do time, né? Um jogo no estádio do adversário, um jogo no estádio próprio do time. Então você vai fazer um programa que pegue uma lista de elementos lá e gerar todas as combinações possíveis para esses elementos, certo? Então façam essas 3 atividades. Se tiver qualquer dúvida, postem que eu ajudo vocês. Envie as respostas, tentem fazer, certo? Não tem problema se não conseguir fazer tudo. Envie o que conseguir fazer até a próxima terça-feira, certo? Então beleza, pessoal, um abraço, bons estudos aí para todos.